Deus continua falando, viu? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. E nós vamos ler apenas 6 versículos, do 10 ao 16. Enquanto você abre, eu quero contar rapidinho uma história para você. Então, uma vez, um jovem, ele procurou um sábio. E ele tinha uma pergunta, né, no coração, na mente, que estava ali pegando ele. E ele olhou, quando ele chegou naquele sábio, ele falou assim: olha, eu quero saber, eu trabalho numa instituição financeira e eu estava fazendo uma transação e de repente sobrou dessa transação 100 mil reais. E não vejo a quem pertence, então acredito que não pertence a ninguém. Sobrou 100 mil reais. Eu posso pegar para mim? Eu penso que se eu não vou estar prejudicando ninguém, não pertence a ninguém esse dinheiro, então eu estou tomando essa decisão de pegar para mim. Tudo bem? Perguntou para o sábio. Aí o sábio falou assim: eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Se de repente você visse uma pessoa derrubando uma nota de 10 reais e você devolveria para ela, né? Essa nota pertencia àquela pessoa, só que ela não percebeu que ela deixou cair 10 reais. Você devolve? Ele falou: senhor louco, mestre, o que é isso? Quem o senhor pensa que eu sou? Ele falou: quem você é, eu sei, eu só quero saber qual é o seu preço. Você entende comigo essa questão? Quanto que vale a sua vida? E quanto que vale o que Deus tem feito por você? Qual que é teu preço? Tem pessoas hoje em dia se vendendo por muito pouco. Pessoas cristãs. E eu quero falar do oposto a isso. Eu quero falar desse personagem que você já abriu a sua Bíblia aí, que é o profeta Daniel. Vamos ler junto o texto? E a gente vai perceber aqui qual é o preço do profeta Daniel. E aí você fica perguntando aí no seu coração qual é o seu preço. Lá no versículo 10 do capítulo 6 do livro de Daniel diz assim: Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima. Repete comigo: no andar de cima. Muito bem, vamos continuar. Voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores, repete, os conspiradores, vieram e o ouviram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e lembraram ele do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias. E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? Com certeza, confirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Fala assim: o rei ficou desconcertado e ele tentou de todo jeito livrar Daniel. Ah, você não falou, segunda parte. O rei tentou de todo jeito livrar Daniel. Pois é. Aí a palavra continua. Ele pensou nisso o dia todo. Quanto tempo o rei pensou? Então você está prestando atenção. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. E pela última vez eu queria que você repetisse essa frase, né? Uma última frase. Seu Deus, a quem você serve, vai te livrar dessa situação. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: você está passando por uma situação difícil, de luta? Se ela respondeu que sim, né? O povo sorrindo, é isso que eu gosto, o povo passa pela luta dando glória a Deus, né? Aleluia. Se ela respondeu que está passando por uma situação difícil, então você vai repetir, vai dizer isso aqui para ela. Ah, não foi a última vez, né? Mais uma vez, tá, por favor. Aí você vai dizer assim, ó: seu Deus, a quem você serve, vai te livrar dessa situação. E ele não podia fazer mais nada, né? Mas ele estava vendo. E ele contemplava na vida de Daniel, um homem que servia a Deus. Ele não falou assim: o Deus, o teu Deus. Ele falou: o teu Deus a quem você serve. Então vamos começar com essa pergunta. Segunda pergunta, né? A primeira, qual é o seu preço? A segunda, você
você serve a Deus? Bom, a Babilônia era uma superpotência, tá? Ela era formada de muitas províncias, mais ou menos 120 províncias. E como Daniel tinha ido muito jovem, como escravo, né? Então tido como exilado, ele foi quando ele era ainda adolescente para a Babilônia, arrancado do seu povo, assim como muitas pessoas da sua família, ele foi arrancado do seu povo. E ele foi, então quando ele chegou na Babilônia, o rei pegou as pessoas que eram pessoas da nobreza do povo hebreu, do povo judeu, pessoas importantes, pessoas ricas, tá? Porque da nobreza normalmente é rico, né? Então ele pegou aquelas pessoas e ele colocou principalmente os jovens, e como Daniel e alguns seus amigos que você conhece o nome deles, né? Que passaram também uma situação difícil, ele pegou aqueles jovens e colocou na academia real. Para quê? Para eles aprenderem toda a burocracia babilônica. Porque eles seriam pessoas que, por fazer parte da realeza do povo hebreu, eles passariam a fazer parte da realeza do povo babilônico. O rei era um estrategista. Ele entendia assim: eu vou colocar um povo aqui para ser controlado. E eu preciso ter pessoas desse povo que sejam fiéis a mim, para me ajudar a controlar esse povo, para me ajudar a conduzir esse povo. Eu não quero colocar babilônicos, porque eles vão se rebelar, eles vão se rebelar, eles são escravos. Então a gente vê aqui esse rei como estrategista, tá? E então isso aconteceu ainda no tempo de Nabucodonosor. Daniel era o que eu falei? Um adolescente, quando ele chegou ali, não é? Então, e Daniel então começou a fazer parte daquela liderança, daqueles jovens que estavam sendo treinados, tá? Daniel, por ser um homem que servia a Deus, um homem honrado por Deus e que honrava a Deus em todas as situações, porque ele temia muito ao seu Deus. E as atitudes dele lá na Babilônia demonstraram que ele não era uma pessoa comum. Deus quer que você não seja uma pessoa comum, lembre-se disso. Daniel mostrava pelas suas atitudes que ele não é uma pessoa comum. E é isso, exatamente isso, que o Espírito Santo de Deus quer produzir em você. Porque se você não tiver mudanças que demonstrem, que testemunhem que você serve a Deus, que você não é uma pessoa comum, então é o mesmo que dizer que Deus não significa nada para você e que Deus não está na sua vida. Então eu gostaria que a esse tempo que a gente está conversando aqui, você estivesse pensando nas mudanças que a presença de Jesus tem feito na sua vida. O que tem mudado na sua caminhada, no seu comportamento, no seu jeito de falar, nas coisas que saem da sua boca, o que tem mudado? Tá? Porque se não tem mudado nada, se você leva a mesma vida que você levava antes de conhecer a Jesus, está dizendo, né? Está se lendo na sua vida que Deus não está significando nada. Ou quase nada. Então, para Deus isso não interessa. Sabe por quê? Ele quer significar tudo para você, né, Maria? Deus quer ser tudo, 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 tudo. Fala aí no seu coração. Deus, Ele quer ser tudo para mim. É para você que você está falando agora. Caso contrário, não está significando muita coisa. Bom, a história não fala aqui que Daniel saía intercedendo pelas pessoas, que Daniel saía curando as pessoas, que Daniel orava, que Daniel tinha algum outro serviço a não ser o serviço real ali ao rei. A história não mostra isso. Talvez ele orasse sim, mas isso não é aquilo que é o importante, o cerne dessa história. O que é o mais importante na história de Daniel era a vida de testemunho. Como eu disse, ele não era um homem comum, mas ele era um homem marcado pela presença de Deus. Assim era Daniel, um homem marcado pela presença do Deus Altíssimo. E por isso a gente vai ver o grande amor de Deus sobre a vida de Daniel. E é o mesmo amor que resplandece sobre a sua vida. É o mesmo amor que te alcança, o mesmo amor que te atinge. Esse é o amor de Deus, o amor que zela pela sua vida. Ontem a gente estava conversando no discipulado com jovens e eu gostei muito de uma colocação que a Vivi fez, que ela falou assim, que a gente estava falando sobre ciúmes, né? E às vezes a gente está falando sobre amizade, né? Amizade possessiva e tal, relacionamentos. E ela colocou assim, que a gente não tem outra pessoa. Um amigo não é nosso. É minha propriedade, João? O Douglas é seu amigo, ele é sua propriedade? Não, ele não te pertence. O namorado também não pertence. Pois é, não é teu. Nem o meu marido é meu, tá? Ele não pertence, ele não é minha propriedade. Mas Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor, Deus é meu amo, então eu sou propriedade de Deus. Então Deus pode ser ciumento de mim, eu não posso ser ciumenta das pessoas, mas Deus pode ter ciúmes de mim. A gente cantou isso, parece que agora há pouco, né? Que Ele tem ciúmes, diz
isso na palavra. Por quê? Porque Ele é Deus zeloso. Deus tem ciúme de você, Ele te quer perto, te quer fazendo as coisas certas. E assim era o relacionamento de Deus com Daniel. Lindo, lindo, lindo de ver. Mas também é lindo para se viver. Daniel, nesse momento, do capítulo 6 do seu livro, sabe qual a idade de Daniel? Ele saiu da sua casa adolescente, mas ele já tinha passado por um rei, um segundo rei, e já tinha um terceiro rei, que é o rei Dario. Ele já está servindo o rei Dario. Então dá para fazer uma conta? Quem que arrisca um palpite da idade de Daniel? 380. Opa! Passou um pouquinho só um pouquinho, Rodrigo, menos, bem menos. Daniel tinha 90 anos mais ou menos, tá? Agora você consegue imaginar, é bastante, né? É bastante, né, Valquíria? 90 anos. Agora você consegue imaginar pessoas conspirando contra um velhinho de 90 anos para botar ele na boca do leão? Dá para imaginar isso? Mas foi exatamente o que aconteceu. Bom, Deus, né, desde o começo da história de Daniel, ali, Deus tinha permitido que ele passasse por provações, que ele passasse por privações, onde a sua fé foi provada e a sua fé foi aprovada. Ele provou também a sua lealdade, a sua obediência. Davi serviu lealmente a 3 reis e continuava servindo. Deus conta com a sua lealdade em todo o tempo, independente das circunstâncias. Independente das coisas que acontecem ao seu redor, ser leal àqueles que estão acima de você, tá? Para as crianças, né? Deve ter alguma outra por aqui. Leal aos seus pais, leal aos seus professores, leal aos seus tios, tá? Lealdade, fidelidade andam juntas, tá? Para os jovens, a história continua, tá? Leal aos seus pais, a gente tem falado bastante sobre isso. Ontem falamos, né, Gabi? Um pouco sobre isso, tá? Leal às pessoas que são autoridade sobre você, mas também leal às suas amizades, leal às pessoas que te cercam, leais à sua família. Deus espera isso de você. Deus conta, Ele não só espera, mas Ele conta com a sua lealdade, independente de qualquer coisa. E Ele contou com Daniel. Daniel não questionou Deus, ele foi leal e foi obediente a Deus. Olha só, eu estava lá na minha casa, eu era um nobre, tá? Eu tinha muito dinheiro, eu tinha muito poder. Olha onde o Senhor me colocou. Peraí, Deus, a gente não é amigo? Eu não sou seu amigo? Eu não sirvo ao Senhor com lealdade, fidelidade, com obediência? Não vejo em nenhum lugar na história ou na palavra de Deus que diz que Daniel questionou. Bom, quanto a ele, em nenhum momento da sua vida ele atravessou uma situação mais difícil do que essa. Mais difícil. O que nos chama a atenção é justamente o seu comportamento nessa situação. A palavra de Deus não relata uma só palavra que Daniel falou. Ele não falou, ai, Deus. Ele não falou, ai, rei. Não falou absolutamente nada. Mas normalmente, né, lá em Massachusetts, né, não aqui em Londrina, mas lá bem longe da gente, as pessoas quando elas passam por conspirações, passam por dificuldades, elas passam por privações, elas procuram aliados. Isso é lá bem longe de nós, né, não aqui. Tá? Não no nosso meio. Aí elas chegam, né, umas para as outras, porque são as pessoas cristãs, elas chegam umas para as outras e elas falam assim, ai, Dai, você está sabendo que falou de mim, olha o que falou, o que está fazendo contra mim, Moisés, você viu isso? Ah, eu só estou falando isso para você orar por mim. Que espiritualidade, né? Daniel não falou absolutamente nada. E é isso, a minha sugestão para a sua vida. E tem sido a sugestão de Deus para mim. Fica quietinho. Passa pela prova, dando glória a Deus. Conspiração, tribulação, privação, passa e olha para Deus, né? E cuidado com a falsa espiritualidade que chega até você. Não empreste os seus ouvidos ao diabo. Pode ser que você não fale nada quando chega alguma conspiração perto de você. Eu não sou um conspirador. Eu não sou conspiradora. Mas pode ser que você empreste os seus ouvidos para isso. E a partir desse momento, você está emprestando seus ouvidos ao diabo, ao inimigo da sua alma. Pois é. Diante de todo esse quadro, dessa introdução, eu tenho um questionamento, mais um. Se não há lealdade a pessoas, com relação a pessoas que a gente vê, que a gente pode tocar, que a gente chega perto, que a gente sente o cheiro, o perfume gostoso dessa pessoa, há lealdade quanto a Deus, no relacionamento com Deus? Parece que tem um versículo que diz assim, como você fala que ama a Deus se você não ama quem está perto de você? Tem? 1 João 4:20.
1 João 4:20, irmão João. Então, eu faço aqui, eu traço um paralelo. Você pode ser leal a pessoas que, se você vê, você pode ser leal a Deus se você não é leal a pessoas que você está perto, que você vê? Responde aí. E diante disso eu quero trazer 3 pontinhos para a gente pensar juntos. Vamos continuar pensando. Dá uma respiradinha assim, Erkson, vamos fazer. Solta. Parece que está meio tenso. Parece que está meio tensa a coisa aqui. Mas vamos conversar mais. Tem mais coisa aí. Bom, a obediência a Deus, em primeiro lugar, sob pressões e tensões da vida diária, e a confiança nos caminhos que Deus tem traçado, nos caminhos divinos, nos períodos difíceis, sempre estão em risco, tá? Sempre haverá risco de não ser leal, de não ser obediente, mas especialmente em época de sofrimento e época de perseguição, especialmente, meu irmão. Então, é olhar para Deus. A obediência a Deus é difícil quando somos encurralados e pressionados a nos adaptar a um meio diferente. A confiança em Deus também, ela corre o risco de ser abandonada em face de glamourosas seduções, no poder, na grandeza. Olha só, ali, Daniel, ele comia o melhor, ele vestia o melhor, era uma pessoa importante. Bom, ele foi colocado, eu falei que tinha 120 províncias, não foi? E acima da liderança dessas 120 pessoas, desses 120 homens que cuidavam das províncias, o rei Dario colocou, o rei Nabucodonosor, ele colocou 3 como se fossem governadores das 120 províncias. E quem foi um desses governadores? Daniel, homem importante. Ele era mais importante do que um governador do Beto Richa aqui do Paraná, tá? Tem bem menos estados. Tá? Ele era mais importante, ele era um dos braços do rei, né? Um dos braços, uma pessoa de suma importância, mas ele não deixou aquilo subir a cabeça, aquele poder que ele tinha, tá? Ele tinha muita influência sobre as pessoas, ele tinha muitas pessoas sob seu comando, ele era uma pessoa que tinha muito poder, mas no entanto, ele não deixou isso subir a cabeça. Nossa, olha aqui, minha roupa, que bonita, né? Estou de terno hoje, né? Brinquei com o bispo, falei assim, eu soube que nessa igreja só se pega de terno, bispo, que ele não gosta muito desse visual, né? E eu brinquei com ele. Então Daniel, ele não olhava e falava assim, olha só o meu terno, né? Uma marca famosa de terno, eu não entendo disso. Quem que entende? Pierre Cardin, acho que se fosse nos nossos dias, né, Dom Gley? Acho que ele usava o Pierre, vários Pierre Cardin, se fosse nos nossos dias. E ele não passaria pelas ruas ostentando isso, de jeito nenhum. Ao contrário disso, quando ele foi treinado e o rei falou que era para eles comerem a comida do rei, o que ele falou para aquele homem que cuidava deles? Vamos fazer um teste, durante 10 dias eu quero comer só legumes. Ele não queria se contaminar com a comida do rei. E ele falou, vamos fazer um teste, vamos ver se eu não vou ficar saudável. E ele ficou mais saudável do que aqueles que comiam todas as guloseimas ali da mesa do rei. Então o que a gente vê aqui? Daniel, ele não deixou subir a cabeça o poder que ele tinha. Daniel mostrou com as suas atitudes que ele era um homem de fé, que tinha plena confiança em Deus. Não se deixou seduzir por todo aquele poder. Então cuidado, olha bem a posição em que você se encontra. Influência, algum poder, cuidado. Ele era um homem honesto e íntegro. Isso agradou o rei Dario, que o colocou como autoridade sobre o Império Babilônico. E aí a gente entra naquela parte que nós começamos a ler, no versículo 10, onde os conspiradores chegaram diante do rei conhecendo Daniel. Então eles chegaram diante do rei e sugeriram para o rei colocar um decreto para que não se orasse, para que não se buscasse socorro, para que não se apresentasse diante de nenhum outro Deus e nenhum outro rei que não fosse o rei Dario. E o que aconteceu? Eles sabiam que Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, se colocava na presença do rei. Então o rei foi induzido a decretar, né, uma lei que não acontecesse busca e nem oração a qualquer outro rei. Daniel, devido às suas convicções e seriedades com que se relacionava com Deus, ele orava. Você lembra que eu pedi para você repetir uma coisa? Onde que Daniel orava? No andar de cima da sua casa. Espião está em todo lugar, né? Não tinha elevador naquela época. As escadas eu acho que não eram tão fáceis, acessíveis como hoje. Mas para conspirar, para falar mal, para se levantar contra alguém, as pessoas se esforçam bastante e se unem.
e se unem. E foi aqui exatamente isso que aqueles conspiradores fizeram. Lá no versículo 10 diz isso. Eles estavam ali bisbilhotando, eles estavam ali orando. E algumas pessoas, essas pessoas usando de artimanha, contaram para o rei que era isso. Que eu achei interessante nessa linguagem contemporânea, como foi a abordagem deles, né? Eles estavam todos preocupados com a situação do reinado, com as pessoas que estavam obedecendo a lei do rei. Olha, rei, o senhor não decretou que assim, assim, o senhor não falou que era desse jeito. O rei respondeu positivamente. E ele, então, pois é, nós estamos sabendo por aí que Daniel está orando 3 vezes por dia. E a palavra de Deus fala que o rei ficou durante todo o dia intrigado com essa situação. Ele ficou preocupado com a vida, com a integridade física de Daniel. Porque na cabeça dele, Daniel ia cair na cova dos leões e o que ia acontecer? Rapidinho ia ser devorado. Era o que ele entendia. Então ele passou a noite. No dia seguinte, os homens não felizes porque o rei não tomou nenhuma atitude. Então eu quero saber o que vai acontecer com isso. Olha, rei, nós estamos aqui de novo só para te ajudar. É só para ajudar, tá, rei? E o rei finalmente, ele cedeu. A palavra fala que ele cedeu, né? Um decreto real, selado, não podia ser desfeito, tá? Aquilo que Deus tem selado na sua vida, aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, as promessas que estão na palavra de Deus sobre você, elas são promessas que Deus intenta cumprir. Mas lembra que a gente falou? Daniel, o rei ainda falou assim, olha, o seu Deus é quem você serve. Então sirva ao Senhor. Ele vai cumprir todas as promessas descritas na sua palavra sobre a sua vida. Foi a contragosto, mas ele então falou, pode jogar, Daniel. E foi isso que aconteceu. E aí o que a gente vê? Eu quero ler para você o Salmo 62:7, que diz assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Deus livrou, sim. Eu sei que você já conhece essa história, né? Aqueles que estão na igreja desde pequenininho já ouviram a história de Daniel na cova dos leões, na escola dominical, no seu culto, né? Então você já conhece essa história. Deus livrou Daniel, né? E eu vi aqui nessa história que quando o rei chega e fala assim, ei Daniel, o seu rei te livrou, Daniel primeiro honra ao rei. Qual que é a resposta de Daniel? Ele olha para o rei e fala assim, olha, você é o rei desse lugar, você é o rei da Babilônia. Em segundo lugar, eu quero te dizer que o meu Deus me livrou sim. Por quê? Mas não é primeiro Deus nas nossas vidas? Ele colocou primeiro a pessoa do rei, a autoridade na terra, para que então o rei pudesse ter o seu coração aberto para entender a autoridade de Deus, tá? Então pensa nisso também. Foi assim que Daniel fez. Isso tem sido visto em você. Você tem sido leal às pessoas e tem sido leal para que as pessoas possam contemplar essa lealdade, essa fidelidade em você, e daí então ser leal a Deus através da sua vida. Pois é, em segundo lugar, quantas pessoas por maldade no coração buscam ocasião umas contra as vidas das outras. Elas estão à espreita em todo lugar, procurando lançar armadilhas, e são presentes, né, em qualquer meio, e se levantam com fúria para jogar sem piedade nenhuma. Muitos, Daniel, na cova dos leões, usam de qualquer meio para levantar contra os filhos e até os ungidos do Senhor. Se aliam, maquinando o mal. Cuidado com isso. Fazem passar por constrangimento e perseguição. Mas eu tenho uma sugestão da palavra de Deus aqui. Se isso tem acontecido contra você, se isso tem se levantado contra você, minha sugestão é: ignore e volte completamente para o Senhor. Porque eles vão ter o pagamento. Lá no versículo 24 parece que fala alguma coisa a respeito disso. Parece não, tenho certeza, né? Em Hebreus 10, em 1 Samuel 26:9 diz assim: porque quem contendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em outras palavras, a palavra final sempre vem da parte de Deus, tá? Em qualquer situação. Permaneça fiel a Ele, com certeza Deus entrará em ação ao seu favor. Daniel nem teve nenhum sentimento contra os malfeitores. Ele também nesse momento ficou com a sua boquinha fechada. Ficou com a sua boca fechada, crendo, esperando e confiando em Deus. Sabe, Daniel fez assim. Eu soube de uma história recente que aconteceu numa igreja muito conhecida minha, que
Algumas pessoas usando um instrumento, que eu não vou falar que é instrumento do diabo, mas tem gente que põe a serviço dele, como que é? MSN, fugiu a palavra, é tanto que eu uso. E as pessoas então, dois irmãos em Cristo, começaram a teclar, falando mal de uma pastora. Ixi, só que passou um tempo, a pastora nem sabia dessa história. E o povo lá. E aí um dia ela ficou sabendo. Qual seria a sua reação? Como pessoa, nem como pastora, qual seria a sua reação? Pessoas que eu conheço, pessoas que convivem comigo, pessoas que andam comigo, conhecem a minha integridade, conhecem o meu currículo de alguma forma, conhecem. E aí, falando mal de mim, conspirando, isso é conspiração. Qual seria a sua reação? Pois é. Como qualquer pessoa com sentimentos, ela ficou entristecida, ela ficou magoada, pensou em situações para esclarecer, mas ela então colocou nas mãos de Deus. Fechou a sua boca e não falou nada, a não ser para o marido dela, para compartilhar a dor, né, e para ele ajudá-la em oração. Somente ficou quietinha. A história continuou. Pois é, Deus não disse que eu e você não passaremos por aflições. A palavra fala ao contrário disso. No mundo tereis aflições, mas animem-se. No mundo vocês vão passar dificuldade, mas animem-se. Olhem para mim. Tá? E Deus também não disse que todas as batalhas que nós travamos teríamos vitória. Você encontrou isso na Bíblia? Não está escrito que todas as suas batalhas, tudo que te acontecer, você ter vitória. Porque senão a palavra seria mentirosa. Eu já passei por situações na minha vida que eu não tive vitória. Peraí, Deus, cadê o Senhor? Onde que o Senhor estava? Que isso está acontecendo, que isso aconteceu? Porque o Senhor não calou a boca do inimigo? Porque o Senhor não tirou? A palavra não fala isso. Lembra de Paulo? Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. E Jesus, então? Um exemplo melhor. Jesus no Calvário. Ele olhou para Jesus no Getsemane. Ele olhou para Deus e falou assim: ah, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha, mas é a sua vontade. Então Deus não tem garantia de vitória em todas as situações, não em todos os problemas. E eu não estou falando isso para te entristecer. Peraí, que história é essa? Não, absolutamente eu estou te falando que Deus tem o melhor sim. Ele sabe qual é o melhor para mim e para você, tá? Então, Ele sabe qual é o momento dele intervir e trazer vitória. João, na ilha de Patmos, né, foi jogado num tacho com óleo fervendo. Não era só aquecido, era óleo fervendo. E saiu dali ileso. Peraí, Deus não livrou João. Por que Deus livrou Daniel e não livrou João? Deus sabe muito bem o que está fazendo. Põe Ele no controle para você ver. Deixa Deus no controle. Ele nos fortalece até que a luta passe. Está com problema na saúde? Essa semana eu tive umas intercorrências aí bem absurdas, bem estranhas na minha saúde. Ah, Deus, como que eu posso ficar doente desse tanto? Deus sabe. Problema financeiro? Deus sabe. Problema de relacionamento? Deus sabe. E ainda Ele olha e fala assim: vai passar, vai passar, aguenta, olha para mim, vai passar, tudo passa. Momento de alegria extrema, passa, não passa? Passa. Não tem aquele momento de exultação que você está assim, explodindo de alegria por algo que está acontecendo na sua vida? Mas passa, né? Momento de luta extrema também passa, tá? Deus olha para mim, para você e fala: vai passar. Não estou garantindo que você vai ter vitória nisso, mas vai passar. Aguenta mais um pouco. Cutuca aí do lado e fala assim: aguenta aí. Deus está falando que vai passar. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha só para Ele. Mais uma análise desse ponto que eu quero fazer com você, né? A vida de integridade e santidade ao Senhor é destacada aqui na vida de Daniel. E como que a gente está nessa questão? Quando a gente é jogado na cova dos leões, famintos, o que de fato tem acontecido comigo e com você, hein? Terceiro lugar, saiba que os leões gostam de carne. Você já viu algum leãozinho herbívoro? Nem desenho da Disney. Ah, não, parece que tinha um desenho que tinha. Mas, na verdade, eu nunca ouvi falar de fato de verdade de um leão herbívoro, tá? Leão vegetariano. Não, hoje eu não vou comer Daniel, porque hoje eu queria uma salada de rúcula com alface, ou rúcula com tomate seco. Não tem, tá? Leão gosta de carne.
E carne aqui representa as nossas atitudes de intolerância diante das pessoas que nos cercam. Uma das coisas que a carne representa é isso, tá? A tendência humana de revidar, né, reagir imediatamente e muitas vezes de forma agressiva quando se sente agredido em seus sentimentos ou em sua honra. É tendência humana ou é? Né? Ou é só os homens, né? O homem é humano também. Mas é só na vida dos homens que isso acontece, mulheres? É? Ufa! Fiquei assustada agora. Porque eu falei, epa, eu estou anormal. Pois é tendência humana. Mas deixa Deus sobre essa situação. Põe Deus. Porque as nossas reações mostram exatamente quem nós somos. Tá? As ações, já falei isso antes, ações podem ser maquiadas, ações podem ser manipuladas, ações podem ser camufladas de alguma maneira. Mas as reações, sabe aquela coisa de pegar de surpresa e você, fala? Isso não dá para maquiar, não dá tempo. Tem uma historinha que aconteceu, eu contei para os jovens esses tempos, eu não lembro se eu já contei aqui, mas eu quero te lembrar, então se eu já contei, peço licença para recontar. Então, na época do Império aqui no Brasil, o imperador ele tinha uma amante oficial. E as esposas, né, elas sabiam disso. E um dia essa amante era uma cortesã, uma prostituta, e ela estava dando uma festa, tá? E ela chamou o rei, né, que era o rei do Brasil naquela época, que era o seu amante, e todos aqueles que andavam com ele, todos tinham suas amantes também, que era toda amiguinha dela, e toda aquela história. E fez aquela grande festa. As esposas se reuniram, sabendo daquela festa, elas falaram assim, vamos acabar com a festinha dela. Ela vai nos pagar, bem alto. Pegaram uma grande caixa, um grande laço, bem bonito, bem formoso, e colocaram um monte de totô dentro da caixa, tá? E elas mandaram entregar o presente. E no meio da festa, nem pensaram em sentir cheiro de alguma coisa, e ainda a recomendação era para abrir o presente no meio da festa. Quando abriram, a surpresa, aquela mulher se sentiu ofendida naquele momento, aí todo mundo esperando a reação dela. O que você vai fazer? E daí? O que você vai fazer diante disso? O que você faria? Vou te dizer o que a dona Maria Leopoldina fez. Ela falou assim, vai no meu jardim, colhe as flores, as rosas vermelhas, mas eu quero as mais bonitas, as mais viçosas, com as cores mais fortes, e faço um grande ramalhete com um laço melhor e maior do que esse que veio nesse presente. E aí o questionamento das pessoas, mas você recebeu totô e você vai te oferecer rosas maravilhosas? E a resposta dela foi a seguinte, cada um dá o que tem de melhor. Pois é, né? Quando dizemos que alguém está na carne, uma pessoa da carne ia devolver pior do que naquilo, eu não sei, né? Mas uma pessoa na carne não teria essa reação, tá? Tô falando agora de cristão, né? Pois é. Quando dizemos que alguém está na carne, nos referimos que essa pessoa não está vivendo uma espiritualidade, uma vida espiritual mesmo com Deus, e nem no seu dia a dia. Que ela não busca Deus como deveria, que ela vive um relacionamento de troca com Deus, como se a gente tivesse moeda de troca para oferecer para Deus, né? Como se a gente fosse bom o suficiente, mas não tem jeito. Então encontramos Daniel aqui diante dos leões, mas nada aconteceu. O que fez com que aqueles leões permanecessem com suas bocas fechadas diante de uma refeição saborosa, que era Daniel? Mas eles olharam, mas já está velhinho, né? Quase não tem carne, eles não animal, não tem razão. Por isso que eles são chamados de animais racionais. Eles viram um ser que poderia ser comido e eles com certeza comeriam. Eles com certeza comeriam. Mas o que fez então? Com certeza Deus agiu e deteve aqueles leões. Sabe também o que aconteceu? Daniel vivia para Deus. Daniel vivia no Espírito. Ele mortificou a sua carne durante toda a sua vida. Os seus sentimentos humanos, tá? As suas reações, ele mortificou tudo, porque ele vivia uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de simplicidade, uma vida diante de Deus. E isso era totalmente relevante na vida dele, tá? Existia algo na vida de Daniel que não deixavam os leões se aproximarem. Leão gosta de carne, não é? E ali eles não puderam se aproximar de Daniel, porque não tinha carne sobrepujando ali. O que sobrepujava na vida de Daniel era o seu espírito, que se relacionava profundamente com Deus. Experimente viver
uma vida, glória a Deus mesmo, amado. Experimente viver uma vida para Deus e você verá que grandes coisas vão acontecer diariamente. Quanto mais você viver para Deus, maior será o seu fortalecimento nele, tá? É mais, quando os problemas e situações que fogem ao seu controle chegarem até você, você não vai ser comido por elas, tá? Mesmo que haja conspiração do diabo contra a sua vida, você não vai ceder, como Daniel não fez. Se você tiver a curiosidade de ler o versículo 24 do capítulo 6 de Daniel, eu vou ler aqui para você, olha só. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel injustamente, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então parece que os leões estavam com fome sim, mas eles não puderam pegar Daniel. E Deus é Deus pleno. Ele é Jeová Tsidkenu, ele faz a justiça. Eu não preciso nem pedir pela justiça de Deus. Eu costumo dizer que se eu peço pela justiça de Deus, ela vai olhar toda a minha vida e vai vir sobre mim também, tá? E é sempre assim, mas eu não preciso nem pedir. Ela vem e ela virá de qualquer maneira. É isso que Deus tem reservado para o inimigo das nossas almas e aqueles que são usados por ele. Bom, a Bíblia é categórica em afirmar. Em Romanos, hoje a pastora Silvana leu parte do capítulo de Romanos. Eu quero ler o primeiro versículo, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas esse versículo continua, tá? E ele diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala assim, aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, tá? É para esse que não tem condenação, lembre-se disso. Ande no Espírito, e os leões desse mundo estarão distantes de você. Os anjos de Deus estarão ao seu redor, e Deus em você, em todas as decisões e situações da sua vida, tá? Será que existe um pouco de Daniel dentro de mim, dentro de você? Deus quer muito de Daniel, Deus não quer só um pouco, tá? E eu quero terminar dizendo, qualquer homem poderia livrar Daniel de entrar na cova dos leões, mas só o nosso Deus. Ele é o único que pode livrar qualquer um dos seus filhos de dentro da cova dos leões. Abaixa a tua cabeça, ministério de louvor, por favor. Você que estava preocupado com o almoço, ainda dá tempo de você chegar para casa até meio-dia, né? Fecha o teu olho e nós queremos orar nesse momento, enquanto o ministério vem até a frente. Eu quero te fazer um convite. Eu não ia fazer, mas tem uma impressão muito forte da parte de Deus que é necessário, é preciso. Se você quer se posicionar diante de Deus e diante das pessoas ao seu redor, seja onde quer que você esteja, se posicionar como Daniel, levando dessa cadeira rapidinho e vem para frente. Não é exposição, é questão de se posicionar como Daniel. E você que não precisa fazer isso, pode ficar sentadinho com seu olho fechado, intercedendo por aqueles que vêm até o altar. Né? Se você quer se posicionar como Daniel, vem que nós queremos orar com você. O nosso Deus é Deus de fortalecimento nessa manhã. É Deus que olha para você e fala assim, eu te amo tanto, 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 mas eu te amo tanto. Você nem pode imaginar o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Então vem e toma posição diante de Deus. Renova o que você tem de relacionamento com Deus. Que o Deus Todo-Poderoso esteja fazendo diferença na sua vida. E você que está aqui no altar, tomando essa posição, ora a Deus. Fala, Deus, eu quero me posicionar como Daniel. Eu quero, Senhor, ter minha vida transformada. Eu quero ter minha vida fortalecida. Eu quero ter minha vida edificada. Independente das circunstâncias pelas quais eu passo. Independente das covas dos leões. Eu quero ser, Senhor, vaso usado nas tuas mãos. Eu quero ser homem e mulher íntegro diante do Senhor. Eu quero fazer diferença, Senhor. Eu quero sentir a sua diferença na minha vida para que eu faça diferença. Para que eu faça diferença. Você que está aqui no altar, fecha o teu olho e você vai orar. Os pastores, os intercessores vão tocar você, mas você vai orar a Deus. Se você quiser se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, faz isso. Mas coloca o teu coração diante da glória do Deus Altíssimo e fala, Deus, eu me posiciono. Até aqui não estava sendo assim, mas eu me posiciono, porque não é diante de
circunstâncias, mas é pelo amor que o Senhor tem por mim. E agora, Senhor, eu retribuo, Senhor, esse sentimento é recíproco, não na mesma intensidade, não no mesmo tamanho, não do mesmo jeito, Deus, é bem menos, mas eu retribuo, Senhor. Olha o Senhor, você que está aqui, e os intercessores, os pastores vão só te tocar. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, nos posicionar como Daniel, Senhor. Nós queremos nos posicionar como homens e mulheres, Pai. Oh, Paizinho querido, que temos crescido no Senhor. Oh, Pai, que buscamos, Senhor, uma vida, Senhor, de integridade diante do Senhor, porque é só o Senhor que vê o nosso coração. Ah, Pai, o profeta Jeremias disse: esquadrinhe o seu caminho e se volte para o Senhor. E nessa manhã, nesse momento, tem homens e mulheres que têm esquadrinhado, Senhor, os seus caminhos e se voltado mais uma vez, renovando a aliança contigo. Ah, Deus, eu sei que o Senhor olha dos céus, o Senhor se alegra. O Senhor olha dos céus e vê, Senhor, uma predisposição a viver uma vida realmente de santidade diante do Senhor. E é isso que eu clamo pela vida, Senhor, do teu povo nesse altar. Vida de integridade, vida santa, Senhor, porque o Senhor é Deus santo. Oh, Paizinho querido, com pensamentos santos, com palavras santas, com atitudes santas, Pai. Um povo renovado, Senhor, um povo transformado, Senhor. Pai, um povo reavivado, porque avivamento, Senhor, não é só sabatear e orar em línguas. Avivamento é santidade no Senhor. Avivamento é santidade no Senhor. Avivamento é santidade no Senhor. É isso que o Senhor espera da tua igreja, é isso que o Senhor quer da sua igreja, Pai. É esse o real avivamento. Aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. E eu te peço, Senhor, ouço te pedir mais uma vez, sela essa palavra nos corações dos seus filhos. Sela, Senhor, a tua palavra no coração da tua igreja, Senhor. Sela essa palavra, Senhor. E que ninguém possa tirá-la, Senhor. E nenhum compromisso feito contigo nessa manhã ninguém possa destruir. Em nome de Jesus.